Imagine uma bruxa. Você provavelmente imagina uma velha de chapéu pontudo, mexendo algo questionável em um caldeirão e voando em uma vassoura. Essa caricatura se tornou tão familiar que nem pensamos em sua origem. Mas, e se eu lhe dissesse que as verdadeiras caças às bruxas não foram causadas por rituais satânicos, mas por uma das campanhas de relações públicas mais bem-sucedidas e mortais da história? E se o verdadeiro horror não estivesse na magia, mas na palavra impressa? No final do século XV, a Europa era um lugar nervoso, más colheitas, doenças, guerras, tudo isso exigia uma explicação simples. A ideia de que a culpa não era da economia, mas dos esquemas do diabo e de seus lacaios terrenos era tentadora. Dava às pessoas uma sensação de controle. Parecia que, se conseguissem encontrar e destruir as bruxas, o mundo se tornaria seguro novamente. Era um grande conceito de higienização da sociedade e seus criadores acreditavam fervorosamente que estavam travando uma guerra pelas almas da humanidade. No entanto, o caminho para o inferno é pavimentado de boas intenções. A consequência foi que o sistema começou a se devorar. Acusações de bruxaria se tornaram a ferramenta perfeita para resolver disputas domésticas. Um vizinho lhe paga uma dívida? Ele é um bruxo. Você cobiça o terreno de alguém? A dona é uma bruxa. Em essência, a caça às bruxas se transformou em um método legalizado de acertar contas pessoais. O resultado irônico deste projeto foi seu absurdo legal. Não apenas pessoas eram levadas a julgamento, mas também animais. O ápice foi o mito da marca da bruxa. Qualquer marca de nascença que era considerada prova. A lógica era matadora. Se você tem uma pinta, é uma bruxa. Se não tem, escondeu-a muito bem. Uma situação sem saída. Toda paranoia deve ter seu autor. Em nossa história, é o inquisidor Heinrich Kramer. Este cavalheiro era obcecado pela ideia não apenas de provar a existência de bruxas, mas de criar um guia universal para sua descoberta e destruição. Seu ambiente, a Europa medieval tardia, imersa em superstição e medo, tornou-se a incubadora perfeita para suas ideias cruéis. O erro crucial de Kramer foi sua vingança. Durante um dos julgamentos, um bispo local considerou os argumentos do inquisidor pouco convincentes e, essencialmente, o expulsou. Imagine a cena, um fanático investido de poder sendo publicamente humilhado. O enfurecido Kramer sentou-se e escreveu um livro. Esse livro se tornou sua vingança pessoal contra o mundo que ousou duvidar dele. Foi o tipo mais perigoso de criação, aquela nascida do ressentimento. Sua criação, o Maleus Maleficarum, o martelo das bruxas, tornou-se a quintessência do ódio. Nele, ele detalhou como reconhecer uma bruxa, como conduzir interrogatórios e que torturas aplicar. Não era um ensaio teológico, mas um manual de campo para o caçador. Em essência, um homem humilhado criou uma arma de destruição em massa que permitiu que milhares como ele realizassem suas fantasias mais sombrias sob a cobertura da lei. Mas como este livro se tornou tão popular? Se o livro de Kramer era um vírus, ele precisava de um portador para se espalhar. O detalhe que mudou tudo foi a prensa de tipos móveis. Antes de sua invenção, os livros eram manuscritos e caros. As ideias, mesmo as mais loucas, se espalhavam lentamente. O tratado de um inquisidor louco provavelmente teria acumulado poeira em algumas bibliotecas. A prensa se tornou para este contágio mental o que a internet se tornou para as notícias falsas modernas. Mas a prensa de tipos móveis mudou tudo. Ela iniciou o que chamaríamos de distribuição de conteúdo viral. O Martelo das Bruxas se tornou um best-seller do século XV. Podia ser impresso de forma rápida e barata. O livro, rejeitado por teólogos, de repente apareceu na mesa de todo juiz, padre e cidadão letrado da Inglaterra à Polônia. A paranoia tornou-se acessível às massas. Para a pessoa comum, isso significava uma catástrofe. Imagine uma curandeira local que antes era respeitada. Agora, um vizinho tem um livro que diz que mulheres que curam com ervas são candidatas a bruxas. A tecnologia de replicação de texto transformou a paranoia de um autor em uma epidemia de medo pan-europeia, reforçada pela autoridade da palavra impressa. E este livro dava instruções claras. Então, como funcionava essa esteira da morte?
Vamos imaginar o mecanismo de um julgamento de bruxa da forma mais simples possível. Tudo começava com uma denúncia. Nenhuma evidência era necessária, bastava dizer, eu não gosto dela. Depois vinha a prisão. O principal problema para os juízes era a falta de provas, já que ninguém tinha visto voos de vassoura. Mas este problema era elegantemente resolvido com tortura. Acreditava-se que o diabo dava à bruxa a força para suportar a dor, então quanto mais tempo ela não confessasse, mais forte era sua culpa. As etapas principais: denúncia, tortura, confissão. Após alguns dias de interrogatório, 99% das acusadas confessavam tudo. Após confessar, elas eram obrigadas a nomear cúmplices. Assim, um julgamento desencadeava uma cadeia de novos. É como um esquema de pirâmide onde cada novo membro deve trazer vários outros para o sistema sobreviver. Só que aqui, vidas humanas eram usadas em vez de dinheiro. A parte mais medonha do mecanismo era o julgamento pela água. A acusada era amarrada e jogada em um rio. Se ela flutuasse, sua culpa estava provada e ela era queimada. Se afundasse, era inocente, postumamente exonerada. Era um sistema perfeito do ponto de vista da acusação. Um clássico Catch 22, onde qualquer resultado confirmava que você estava certo. Mas como era estar dentro desta máquina? Agora vamos nos colocar no lugar da vítima. Imagine Ana, uma viúva de cerca de 50 anos. Antes desses eventos, ela era um membro comum da comunidade. Vivia sozinha, entendia de ervas e podia ajudar com o gado doente. Talvez fosse um pouco solitária, mas era respeitada por seu conhecimento. Sua vida era simples, uma horta, galinhas, idas à igreja. Ela era uma parte familiar da paisagem social. Então, um vizinho com quem Ana havia brigado por causa de uma divisa tem uma vaca que morre. Antes, isso seria atribuído a uma doença, mas agora o vizinho tem um livro da moda. Ele faz uma denúncia. Ana enfrenta um dilema sem boa solução. Se ela negar as acusações, será torturada até morrer ou confessar. Se ela se incriminar imediatamente para acabar com o tormento, será executada de qualquer maneira. Era uma escolha entre uma morte horrível e uma morte muito horrível. Tentando sobreviver, muitos tentaram ser o mais discretos possível, mas não adiantou. A vida depois para a família de Ana foi destruída. O estigma de ser a família de uma bruxa significava isolamento social e pobreza. Sua propriedade provavelmente foi confiscada. O sistema nem apenas matava pessoas, ele as apagava da vida da comunidade. E quem se beneficiava disso? As principais vítimas das caças às bruxas foram, é claro, as mulheres, especialmente aquelas que se destacavam, viúvas, sem filhos, independentes, mas, em um sentido mais amplo, a vítima foi toda a sociedade. A confiança básica foi destruída. Qualquer vizinho poderia ser um informante. Uma era que poderia ter sido o início do progresso científico, ficou atolada em psicose em massa por séculos, queimando seu sistema de saúde primitivo na fogueira. O lado sombrio do processo era sua base econômica. Em muitas regiões, a propriedade de uma bruxa executada era dividida entre a igreja, as autoridades e o denunciante. Isso criava um incentivo monstruoso. A caça às bruxas nem era apenas uma luta pela fé, mas também um negócio lucrativo. Os recursos desperdiçados foram colossais, milhares de vidas e o capital social da confiança que poderiam ter sido gastos em desenvolvimento real. Há poucas anedotas divertidas aqui, mas há algumas instrutivas. Em algumas cidades alemãs, a caça atingiu tal escala que simplesmente não restaram mulheres para acusar. Então começaram a acusar homens e crianças. As economias dessas cidades entraram em colapso. A máquina se devorou até o fim. É um exemplo de como um sistema construído sobre ganância e estupidez acaba por destruir nem apenas suas vítimas, mas também seus criadores. Então, qual é o principal mito sobre as bruxas? O mito é que existia um culto satânico organizado contra o qual bravos inquisidores lutavam. Na realidade, não havia exército de bruxas, havia uma epidemia de medo multiplicada pela ignorância e amplificada pela nova tecnologia da impressão. Uma bruxa nem era uma realidade, mas um papel social, um rótulo atribuído aos indesejáveis para explicar o inexplicável e resolver os próprios problemas às custas de outra pessoa.
Agora, imagine-se como um residente de tal vila. Se seu vizinho fosse acusado de bruxaria, o que você faria? Tentaria defendê-lo, arriscando ser queimado na fogueira ao lado dele, ou assistiria em silêncio para proteger sua família? É uma pergunta difícil e uma resposta honesta pode nos dizer muito sobre nós mesmos. Escreva sua opinião nos comentários e se gostou deste vídeo, dê um gostei e se inscreva no canal. As caças às bruxas acabaram por diminuir, mas o mecanismo de encontrar inimigos nunca desapareceu. No século XX, ele foi revivido com nova força, só que em vez de magia, os inimigos eram acusados de ideologia. Em nosso próximo episódio, contaremos como o medo do perigo vermelho deu origem a uma nova caça às bruxas nos Estados Unidos.